que é, então, o lançamento do livro Os Índios na Constituição. É um livro que está à venda aí na frente, e organizado por mim e pela Artionka Capiberibe. Esse livro ele é resultado de um fórum que nós organizamos aqui há um ano atrás, na verdade, exatamente há 11 meses atrás, foi no dia 21 de junho de 2018, né, um fórum que foi intitulado 30 anos da Constituição e o capítulo dos índios na atual conjuntura. Esse livro ele é o resultado, então, ele é a transcrição, na verdade, dos depoimentos que foram dados aqui na ocasião do fórum, e ele conta também com uma entrevista com o Dalma Dallari, que não pôde participar na ocasião, mas que nos cedeu uma entrevista. Eu gostaria aqui, na verdade, de ler para vocês a introdução, a apresentação do livro, porque ela, ao mesmo tempo, dá uma ideia do que é exatamente o conteúdo e passa um pouco a mensagem do livro. Se vocês me permitem, eu vou fazer isso, e aí depois eu passo a palavra para a professora Manuela, que está aqui conosco mais uma vez. Tá? Tudo bem assim? Ok, obrigada. Então, inicio. É um texto que foi escrito no mês de outubro de 2018, quando a Constituição estava completando exatamente 30 anos. Então, eu inicio aqui. Nossa Constituição Federal está completando 30 anos em meio a uma tempestade política que ameaça sua existência. Conhecida como Constituição Cidadã, ela reconheceu direitos individuais e coletivos num contexto de abertura do país a um regime democrático. Foi elaborada com ampla participação da sociedade civil e, obviamente, foi também decidida nos corredores do Planalto, em conversas particulares, acordos, negociações políticas. Mas o fato é que, pela primeira vez na história da República, os povos indígenas passaram a contar com um capítulo específico no qual seus direitos também foram reconhecidos. São apenas 2 artigos, o 231 e o 232, que estão no capítulo 8 dos Índios, no título 8 da Ordem Social. Curtos, eles enunciam, desde então, as bases dos direitos dos povos indígenas no Brasil. A Constituição de 1988 admitiu aos povos indígenas o direito de permanecerem distintos da sociedade nacional, de manterem sua organização social, língua e cultura. Assumiu também que seus direitos coletivos sobre as terras que ocupam são originários, isto é, precedem a própria Constituição do Estado. Segundo Ailton Krenak, que abre a sequência de depoimentos deste livro, esses 2 artigos marcaram a entrada do povo indígena no Brasil contemporâneo. No mínimo, abalizaram uma guinada na situação sociocultural dessa população, que, por séculos marginalizada, viu sua curva demográfica mudar de direção. Desde então, o número de pessoas que se reconhecem indígenas quadruplicou. Passaram a ter um futuro, como se dizia na época, passaram a ter uma história, portanto. A mobilização da sociedade civil em torno da definição dos direitos indígenas, que foram, afinal, reconhecidos na Constituição, remonta a finais da década de 1970. Naquela época, índio era uma condição transitória e fadada à extinção, e os povos indígenas eram tutelados pelo Estado até que se completasse o processo de sua aculturação, momento a partir do qual perderiam seus direitos à terra e passariam a integrar a comunhão nacional como trabalhadores do campo. Em 1978, um projeto de emancipação dos índios dito aculturados, que já estariam confundidos com a massa da população e cujas terras seriam entregues aos interesses do mercado, foi o estopim para a emergência de uma mobilização política de setores que se posicionaram contra essa medida, relativamente marginal para os interesses da população como um todo, mas que acabou, no entanto, canalizando outras queixas da sociedade que não podiam ser publicamente expressas. O país ainda se encontrava sob o regime instaurado pelo AI-5. Começava a se desenhar no horizonte o fim de um período antidemocrático e o movimento por uma constituinte ganhava força. Associações coordenadas por indígenas e não indígenas conduziram o esforço político e intelectual pelo estabelecimento de alguns princípios que deveriam constar na Carta Magna. A memória desse movimento nos é contada por Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga renomada que, na época, era presidente da Associação Brasileira de Antropologia, tendo exercido um papel importante nessa mobilização. A Assembleia Nacional Constituinte foi composta por 8 comissões, cada qual subdividida em 3 subcomissões, entre as quais se dividiram os 559 constituintes eleitos.
Assuntos referentes aos povos indígenas foram debatidos na Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, da Comissão da Ordem Social, da qual fazia parte o deputado eleito pelo Maranhão, José Carlos Saboia, cujas memórias, vindas de dentro do Congresso, também estão presentes neste livro. Comitivas foram enviadas a diversas regiões do país para ouvirem a população. Audiências públicas contaram com a participação de centenas de depoimentos. Houve também uma centena de propostas de emendas populares, das quais algumas chegaram à comissão de sistematização. A essa altura, no entanto, uma reviravolta provocada por forças conservadoras, assustadas com o projeto de Constituição que se desenhava, acompanhada de uma grande campanha promovida pela imprensa e que acusava os defensores dos direitos indígenas de conspiração contra os interesses nacionais, foi o momento de um importante revés no processo de definição dos artigos referente aos índios. Momento em que o famoso discurso de Ailton Krenak no plenário, se não foi responsável único por reverter a situação, ficou marcado na memória de quem o presenciou e ainda vibra na memória coletiva. A Assembleia Constituinte foi, em suma, uma festa cívica com participação popular, mobilização e luta, negociação, vitórias. O resultado para os povos indígenas foram 2 artigos que representaram uma grande conquista. Apesar disso, os mesmos interesses que há 30 anos pretenderam barrar o avanço dos direitos coletivos estão hoje fortemente decididos a recuperar o que consideram ter perdido com o reconhecimento desses direitos pela Constituição. Como há 30 anos, a questão indígena está centrada na disputa por suas terras e por seus recursos naturais, por seu solo e seu subsolo. A Constituição está sendo brutalmente desrespeitada e atacada, em parte devido à morosidade e negligência do Executivo em cumprir a demarcação de terras que deveria ter sido completada 5 anos após a sua promulgação. O fato é que as ameaças hoje estão potencializadas por centenas de iniciativas vindas de vários setores. No Legislativo, com propostas de alteração do texto constitucional. No Judiciário, pela consolidação de uma jurisprudência que subverte a interpretação do texto. Mas também no campo e nas cidades, por armas brancas e de fogo, que literalmente estão atacando as populações indígenas e os seus direitos. Tais ofensivas não têm ocorrido sem enfrentar a aguerrida resistência de uma nova geração que já nasceu em contexto democrático e pôde se formar politicamente em meio a grandes transformações em suas comunidades. Se a geração de lideranças indígenas dos anos 1970 começava a se articular em 1 ou 2 dezenas de associações e assembleias, hoje, os povos indígenas contam com centenas de organizações associativas, regional e nacionalmente articuladas, que atuam em diversas frentes na defesa de suas terras, recursos naturais, saúde e educação. A nova geração tem atuado de maneira distinta daquela que escreveu o capítulo dos índios na Constituição. Acampam em Brasília todo mês de abril há 15 anos, mas ocupam também outros espaços, os institucionais, seja respondendo à judicialização dos conflitos de maneira muito competente, como se verá na apresentação de Eloy Terena, ou procurando firmar presença nas cadeiras do Congresso, como ficará claro ao leitor na apresentação da Samantha Juruna. Processo histórico, a definição de direitos humanos que julgamos fundamentais se constroem na ação, a partir do embate entre forças políticas, e, por isso mesmo, estão sempre em disputa. E, por isso mesmo, para conservá-los, é preciso manter ativa a luta pela sua defesa. Em um contexto de tempestuosa ameaça aos direitos reconhecidos pela Constituição, recuperar a memória da sua elaboração cumpre o papel de favorecer o exercício da cidadania. Os direitos indígenas nos concernem a todos, como ressalta Samantha Juruna. E porque a Constituição foi fruto de uma mobilização popular, porque hoje ela está ainda e novamente em disputa, porque precisamos nos manter atentos e mobilizados, é que organizamos na Unicamp um encontro entre ativistas, aqueles que há 30 anos escreveram o capítulo dos índios e aqueles que hoje estão na linha de frente da luta para preservá-lo e fazê-lo respeitar. Um belo e fecundo diálogo entre gerações, que agora se materializa neste livro, trazendo ao leitor memórias que ilustram o processo de definição de direitos, materiais de reflexão para a luta e mensagens de esperança.
Segundo o jurista Dalmo Dallari, que também cumpriu papel essencial na definição dos direitos indígenas há 30 anos e que nos honra com uma entrevista ao final deste livro, a força da Constituição vem justamente da participação popular na sua redação, de modo que não será fácil destruí-la. Apenas precisamos fazer o que nos cabe agora, que é defendê-la. Oxalá seu otimismo ecoe, nos guie e nos proteja na travessia dessa tempestade. São Paulo, outubro de 2018. Obrigada. Manuela. Gostaria que, então, que a Manuela viesse aqui à mesa e nos brindasse com algumas palavras a respeito do livro, do fórum, da sua experiência e tudo mais. Eu acho que não tem nada a acrescentar, Camila. Acho que você esgotou o assunto, né? E eu só queria, então, reiterar que hoje tudo isso está em perigo. E essa Constituição, esse capítulo dos índios, esses artigos que foram mencionados, tudo isso agora tem que ser defendido com unhas e dentes. É isso que eu tenho a dizer. As razões todas estão enunciadas aí no que a Camila acabou de nos ler. E acho que o nosso dever, perdão, acho que o nosso dever, o nosso papel é segurar, realmente segurar isso e tentar proteger essa Constituição, não só, aliás, no capítulo dos índios, mas em muitos outros itens e artigos que estão sendo ameaçados. Então, acho que é o momento da gente se unir novamente na defesa da Constituição de 1988, que foi uma Constituição bastante excepcional, ao sair de um período particularmente triste, pesado, e que esperamos que não se repita. É isso. Boa tarde a todas e todos. Eu também vou ser breve. Eu queria, como disse a Manuela, acho que a Camila apresentou muito bem o livro e está bastante completo, mas eu queria falar sobre o contexto que foi o contexto no qual a gente realizou aquele fórum no ano passado, em junho, que era um contexto diferente. Embora a Manuela tenha dito agora, precisamos muito nos unir e defender. Em junho de 2018, a sensação era que era de derrota. Eu tenho essa sensação hoje. Era bastante diferente desse momento, em que a gente tem uma espécie de onda que talvez a gente não sabe bem para onde ela vai, mas talvez dê uma reviravolta. Em junho de 2018, a gente estava, todo mundo, um pouco percebendo que o abismo estava aqui e que a gente ia cair no abismo, né? Então, eu gostaria só de ressaltar isso. Como a história, os depoimentos aqui, a maneira como o fórum foi organizado, a maneira como ele se plasma nesse livro, mostram como a história ela vai e ela volta. Ela vai e ela volta. E assim, eu não sou uma pessoa otimista, mas eu acho que esse momento é um momento de união e também de olhar para frente, achar que a gente pode estar no momento de volta, né? Unir todos os esforços, como isso aconteceu em 88, quando antropólogos, geólogos, indigenistas, o CIMI, a ABA e a SBPC, os geólogos, sim, os geólogos que foram muito importantes, isso aparece muito bem na fala da Manuela,
e as lideranças indígenas, sobretudo, que foram para a cena principal e que expuseram para o mundo a situação de perigo que os povos indígenas no Brasil estavam sofrendo. Esse é um novo momento parecido, né? Então, é um momento em que a gente precisa se unir para forçar de novo uma transformação. Mas ele é diferente do ano passado. Eu não sei por que eu tenho essa sensação. É uma espécie de sensação de esperança, de que a gente pode ter uma mudança, não sabe bem para que lado, mas uma mudança, sair desse cenário tão complicado que a gente veio de angústia e temor desde 2013 para cá. Enfim, são algumas divagações em cima desse trabalho que foi bem interessante de fazer junto com a Camila, né? E que esse fórum agora é uma consequência, uma complementação disso. Só agradecer a presença de todos e todas e a compreensão pelos contratempos do tempo, né? Obrigada.